tristeza tocar seu coração, não se desanime, cante uma canção. Lembre que lá em cima você tem alguém que lhe quer muito bem, muito bem, muito bem. Quando uma dorzinha danada lhe doer e bem lá no fundo te fizer sofrer, lembre que lá em cima você tem alguém que lhe quer muito bem, muito bem, muito bem. Ponha um sorriso bonito do seu rosto, deixe que as lágrimas lavem seus desgostos. Lembre que lá em cima você tem alguém que lhe quer muito bem, muito bem, muito bem. Extremamente honrado, né, e agradecendo a caridade da casa por essa oportunidade de trabalho, e agradecendo a caridade de vocês de estarem aqui emprestando suas mentes e seus ouvidos para ouvirem as nossas reflexões, esse esforço, né, como a Nádia falou bem, de tentar nos auto-iluminar e compartilhar com vocês. Ok? Todos, a gente fazer uma leitura rápida da lição, lembrando que a lição está na coleção Fonte Viva, no volume Pão Nosso, né? É um livro psicografado pelo nosso amantíssimo apóstolo da caridade, Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. A lição é de número 118, intitulado É para Isto. Ela começa com uma passagem da primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9, onde Pedro diz o seguinte: não retribuindo mal por mal, nem injúria por injúria, antes, pelo contrário, bem dizendo, sabendo que para isto fostes chamados. E Emmanuel comenta: a fileira dos que reclamam foi sempre numerosa em todas as tarefas do bem. No apostolado evangélico, reparamos igualmente esta regra geral. Muitos aprendizes, em obediência ao pernicioso hábito, preferem o caminho dos atritos ou das dissidências escandalosas. No entanto, mais algum raciocínio despertaria a comunidade dos discípulos para maior compreensão. Convidar-nos-ia Jesus a conflitos estéreis, tão só para repetir os quadros do capricho individual ou da força tiranizante? Se assim fora, o ministério do reino estaria confiado aos teimosos, aos discutidores, aos gigantes da energia física. É contrassenso desfazer-se o servidor da Boa Nova em lamentações que não encontram razão de ser. Amarguras, perseguições, calúnias, brutalidade e desentendimento são velhas figurações que atormentam as almas na terra. A fim de contribuir na extinção delas, é que o Senhor nos chamou às suas fileiras. Não as alimentes, emprestando-lhes excessivo apreço. O cristão é um ponto vivo de resistência ao mal, onde se encontra. Pensa nisso e busca entender a significação do verbo suportar. Não ouvides a obrigação de servir com Jesus. É para isto que fomos chamados. Então, meus irmãos, começando a nossa reflexão dessa tarde e noite de sábado, eu queria chamar a atenção para vocês para 3 verbos que Emmanuel coloca nessa lição exegética, né, explicadora da passagem de Pedro, que me chamaram mais a atenção. O verbo bendizer, o verbo reclamar, o verbo suportar. Ok? E aí a gente vai tentar fazer o nosso raciocínio, a nossa preleção dessa noite, o nosso convite à reflexão a partir desses 3 verbos. A gente vai começar então pelo verbo reclamar. Se vocês perceberem na lição, Emmanuel já começa usando o verbo reclamar, logo lá no iniciozinho da lição, parecendo que ele quer dar a conotação de protestar para o verbo reclamar, como se fosse um protesto.
Por acepção da palavra, quem protesta está declarando oficialmente e aos quatro ventos que está à frente de algo contrário à lei. Uma das definições de protestar é declarar definitivamente que você está observando algo contrário à lei. Vamos admitir que Emmanuel esteja falando da lei divina ou natural. Pode ser? Partindo desse princípio, então, a gente vai entender, a partir da questão 621 do Livro dos Espíritos, quando Kardec trata do assunto conhecimento da lei natural, que a lei de Deus está na nossa consciência. Acredito que seja de sabedoria de todos isso. Na questão 619, a questão anterior, 619, a questão 621, o Espírito da Verdade explica para Kardec que a lei de Deus é dada a conhecer a todos. Todos podem ter conhecimento da lei de Deus, mas nem todos podem conhecê-la. Só a conhecem e a conhecem melhor os homens de bem e os homens que são dados a investigá-la. Então, se quando Emmanuel fala do verbo reclamar, né, que sempre houve reclamação na seara do bem, sempre houve protesto na seara do bem. Me acompanhe nesse raciocínio. E protestar é estar de frente a algo contrário à lei, e a lei de Deus está na nossa consciência. E entendemos melhor a lei de Deus quando nós somos bons, praticamos a bondade, a benevolência, e nos comprometemos a investigá-la mais. Eu queria trazer uma passagem de Emmanuel no livro da Esperança, né, a lição 70, Ser Espírita, para elucidar esse raciocínio. O espírita conhece e reconhece que não vale exigir dos outros aquilo que não fazemos. Então, quando a gente reclama, né, e reclama porque acha que a lei de Deus está sendo aplicada de maneira inadequada aos nossos olhos, a gente está desconsiderando que a gente, primeiro, por mais que a gente conheça a lei de Deus, a gente não pode admitir de maneira nenhuma que, estando reencarnados todos nós num planeta de provas e expiações, nós a compreendamos com a devida profundidade, a nos darmos a ousadia de tentar julgá-la providente ou não. A lei de Deus, ela é. E quando nós vivenciamos a lei de Deus, a gente sempre vivencia na capacidade máxima da nossa experimentação evolutiva. Ou seja, a gente só conhece uma fração relativa à nossa evolução do que seria a plenitude da lei de Deus. A gente enxerga um ponto de vista, uma fração provavelmente ínfima, dado a nossa ainda imperfeição. Então, a gente não pode exigir dos outros aquilo que nós mesmos não fazemos. O que você está querendo dizer com isso tudo, João? Eu estou querendo dizer que se a pessoa reclama, ela provavelmente ainda não conseguiu entender, não chegou no nível de aprendizado daquilo que Jesus fala no capítulo 7 de Mateus, no seu versículo 12. Assim, tudo quanto quereis que os homens vos façam, assim também fazei vós a eles, pois esta é a lei e os profetas. João, está começando a ficar meio prolixo o que você está falando. Onde você quer chegar? Me acompanha, te garanto que você vai chegar no raciocínio junto comigo. Então, se a gente reclama da lei de Deus, né, por talvez não conhecê-la tão bem, não compreendê-la tão bem quanto a gente conhece, a gente está desconsiderando um fator muito importante da seara evolutiva da vida espiritual, a vida do espírito imortal. Se a gente for até a questão 258 e a questão 259 do Livro dos Espíritos, a gente vai entender que as provações que a gente passa na Terra, o gênero delas, né, a essência das provações, são escolhidas por nós mesmos. Nisso reside o nosso livre-arbítrio. O nosso livre-arbítrio está exatamente na gente ter o direito de escolher a natureza das nossas provas, de escolher qual é o gênero dessas nossas provas. E o que não está nesses domínios dessa escolha, o que pode acontecer além dessas escolhas, está relacionado diretamente com as nossas ações improvidentes. A gente sabe, a doutrina espírita ensina para a gente, que aquilo que acontece com a gente ou foi escolhido como prova ou é consequência dos nossos atos. Então, raciocinem comigo. Se o que acontece com a gente ou é escolha ou é consequência do ato, que direito tenho eu de reclamar de qualquer coisa que seja? Emmanuel nos lembra, no livro Escultores de Alma, no capítulo 14, Véspera da Alegria, que o sofrimento está em nós.
e achamos-nos no presente estágio evolutivo com base nas tribulações de que necessitamos para a nossa própria renovação. Ou seja, tudo o que acontece com a gente tem um fim pedagógico extremamente proveitoso. E cabe a nós entendermos que a diferença entre sentir a dor como sofrimento ou mola propulsora da superação, do aprimoramento, como ponte para o aprendizado da lei divina, cabe a nós decidir. E é exatamente o nosso nível de ignorância da lei divina que nos vai fazer decidir se nós sintamos dor de forma pedagógica, como aquele que reflete sobre a dor é consequência dos meus atos ou pedidos no meu planejamento reencarnatório, ou consequências dos atos improvidentes que eu tive nessa existência, se eu vou continuar sofrendo ou se eu vou aprender com elas. Cabe a nós, e isso também é nosso livre-arbítrio. Ok? Para a gente poder ilustrar evangelicamente isso, cabe a gente lembrar que já que nós temos a lei de Deus em nossa consciência, já que nós sabemos que se nós reclamamos, né, de qualquer que seja o aspecto indesejado, como fala Pedro, né, não para julgar, não para maldizer, não para fazer o mal, e sim para bem dizer, para isto fosse chamados, para isso a gente é chamado. Se a gente reclama, se a gente maldiz, se a gente não entende que a nossa função aqui é bem dizer, para isso Cristo chama a gente, para abençoar, para bem dizer, é sinal que a gente ainda não conhece a lei de Deus. E a gente está desconsiderando aquilo que Jesus fala para a gente no Evangelho de João, capítulo 16, 33. Né? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. No último discurso que Jesus faz para os seus apóstolos, ele fala isso. Eu tenho-vos dito isso para que vocês tenham paz no mundo. Porque no mundo vocês vão ter muitas atribulações. No mundo vocês vão ter aflições. No mundo vocês vão ter provações. Mas ter bom ânimo é o segredo. Eu tive bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, aquele que, e João fala um pouco mais à frente no seu relato, na sua narrativa evangélica, aquele que é comigo é da verdade, e aquele que permanece na minha palavra vai conhecer a verdade que liberta. Então, ter bom ânimo para você ter a paciência necessária para chegar até a verdade que liberta. E aí, para a gente ilustrar isso de forma mais alegórica e interessante, eu lembrei que o irmão X, Humberto de Campos, no livro Cartas do Alto, no capítulo 44, intitulado Anotações Simples, ele conta uma história muito interessante, um folclorezinho, como ele fala no início de Boa Nova. O céu também tem os seus folclores, então ele conta um folclorezinho do mundo espiritual muito interessante. Ele conta para a gente que o espírito das trevas, certa feita, ele fez uma grande liquidação na loja dele. Né? E colocou à venda todas as ferramentas que os espíritos das trevas usavam para atrapalhar a vida de nós encarnados. No balcão dessa liquidação, tinham expostas várias das ferramentas que esses espíritos usavam. De um lado estava o ódio, logo do lado a maledicência, desespero, inveja, ciúme, todas as ferramentas que a ignorância divina se vale para atrapalhar a nossa seara reencarnatória. E lá no meio dessas ferramentas, tinha uma que, apesar de dourada, estava gasta, sofrida, bem desgastada, mas ela era a mais cara de todas. E aí ela tinha o nome de desânimo. Perguntaram para o espírito das trevas por que aquela ferramenta tão gasta, tão feinha, tão desgastada, era a mais cara de todas. E o espírito das trevas respondeu, segundo o irmão X, segundo Humberto de Campos: essa ferramenta é a que eu uso com mais facilidade. E aqui eu abro os corações de milhares de pessoas que resistem a todas as outras ferramentas. Eu vou cavando devagarinho com essa ferramenta chamada desânimo. E aí, quanto mais eu consigo cavar nos corações dessas pessoas que resistem a todas as outras, resistem à inveja, à maledicência, ao desespero, à inveja, ao ciúme, mas não resistem ao desânimo. E eu vou cavando devagarinho, e aí eu abro o caminho para todas as outras entrarem.
Eu espero que vocês tenham percebido, tanto quanto eu percebi com essa lição do Humberto de Campos, do irmão X, que talvez o desânimo não seja o pior dos nossos problemas, mas ele com certeza é o pior dos fatores de risco para colocar em perigo tudo aquilo que a gente constrói com tanta dificuldade na nossa reforma íntima. Porque o desânimo, principalmente nos dias de hoje, ele vai se tornar cada vez mais comum. Porque se você pegar o capítulo 24 de Mateus, Jesus é muito claro lá. A iniquidade do mundo vai chegar a tamanha condição que o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim, esse sim será salvo. E Emmanuel explica para a gente que esse fim, ao qual Jesus fala, não é final, mas é finalidade. E nada é mais difícil de perseguir uma finalidade tão distante, aparentemente, das nossas realidades evolutivas, quanto a gente tentar se aprimorar e tentar quitar nossas dívidas numa vida, numa existência, que é a proposta que todos nós nos fazemos, às vezes até exageradamente antes de reencarnarmos. Não ter a devida paciência que cada um de nós precisa para entender que ninguém veio aqui para acertar. Todos nós viemos aqui para aprender. E Jesus ainda espera para a gente, com o mesmo chamado, segue-me, há 2000 anos, com a paciência exata de um bom pastor, que sabe que cada ovelha vai voltar para o seu lugar, no seu devido tempo. Então, talvez resistir ao desânimo seja um dos maiores desafios da existência terrena. E talvez uma das chaves mais eficientes para a gente manter esse bom ânimo que Jesus nos pede, e seja entender o que Jesus falou: não resistais ao mal, que inclusive é citado na lição do Emmanuel. É necessário que o cristão, que o discípulo do Evangelho, seja resistente ao mal, seja um grande pilar de resistência ao mal. Está em Mateus 5, no Sermão do Monte, versículo 39 do capítulo 5. Sobre o não resistais ao mal, por exemplo, o nosso benfeitor Emmanuel, no livro Vinha de Luz, na lição 62, intitulada Resistência ao Mal, ele nos ensina que com essa não resistais ao mal, o mestre, na verdade, estava nos aconselhando que nenhum de nós, nenhum dos discípulos do mestre, retribuísse violência por violência e não enfrentasse crueldade com crueldade, mas sim fizesse o contrário. Porque o bem é o único dissolvente do mal, segundo Emmanuel, em todos os setores, revelando as forças diferentes. Todos os setores que tiverem duas forças antagônicas, a gente usa duas forças antagônicas, por exemplo, combater, por exemplo, o mal com o mal mesmo, que é o que a gente faz inconscientemente quando a gente cede aos nossos instintos ainda primitivos. Emmanuel chama atenção, não, tente resistir com a bondade extrema, com a bondade com pulso firme. Na lição Emmanuel fala isso, a bondade enérgica, a bondade que não titubeia, a bondade que sabe que estar no caminho certo é perseverar até o fim. E que nós fomos chamados justamente para neutralizar, dissolver toda essa maledicência que ainda impera nesse nosso planeta, que está ainda nas vias de regeneração, nas vias de entrar para a regeneração. Então, nós, trabalhadores da última hora que somos, temos a obrigação de nos mantermos firmes, perseverantes e não resistentes ao mal. Não dá vazão para o mal, não amplifica isso. Apropriadamente o ensejo dessa lição, e vocês verem que Pedro também comenta isso, talvez tentando fazer uma alusão às palavras do mestre em Mateus 5, não resistais ao mal, mas apropriadamente para o ensejo dessa lição, resistir ao mal é bem dizer. E aí a gente entra no verbo bem dizer. Bem dizer é lançar bênção. Bem dizer é falar bem. Para isto fomos chamados, diz o apóstolo Pedro, nós fomos chamados para bem dizer. Então vamos admitir que bem dizer seja um mecanismo viável para nosso estágio evolutivo de resistir ao mal. Se vocês quiserem uma prova de que isso é possível e de que isso é válido, vocês podem procurar na questão 557 do Livro dos Espíritos, quando Kardec fala da intervenção dos espíritos no mundo corporal, subtítulo Bênção e Maldições, quando o Espírito da Verdade nos diz que Deus não escuta a maldição injusta e o culpado perante ele se torna aquele que proferiu a maldição. E lembra que na providência divina, na lei máxima de justiça, amor e caridade, o resultado ou o efeito final de uma maldição nunca fere o maldito, senão quando esse maldito é mau. E nunca favorece o abençoado, senão quando o merecedor
tem o seu crédito, o seu mérito perante os olhos da justiça divina. Bem dizer, não reclamar, resistir ao mal e suportar. Segundo Emmanuel, é para isso que nós somos chamados todos os dias, o dia todo. Certa vez, um amigo da erradicidade, um amigo espiritual, quando nós fizemos um estudo sobre a passagem de Jesus, de tenha bom ânimo, eu venci o mundo, ele nos disse, vencer o mundo é todo dia, o dia todo. Querendo dizer que é um desafio perene, né? Cada ato nosso tem que ter em mente que nós estamos vencendo o mundo, de que nós estamos, e cada respiração nossa, cada segundo da nossa existência terrenal, ela conspira para que nós angariemos nosso aprimoramento do entendimento da lei divina, que nos vai fazer cooperar mais e melhor na construção divina do planeta, na construção, na obra de Jesus. Então é muito importante que a gente entenda que vencer o mundo é todo dia, o dia todo. Como? Bem dizendo, resistindo ao mal, não reclamando, porque reclamar a gente já viu que não adianta de nada. Reclamação é constatar, né, ou declarar ignorância de que você mesmo pediu as coisas que você está passando, ou que você é realmente artífice das consequências que você está vivenciando, que foram seus atos, que são geradores dela. Então, bem dizer, não reclamar, resistir ao mal e suportar. Quando eu penso nisso, e estudando para falar com vocês hoje aqui, eu lembrei, quando refletindo sobre para que nós somos chamados, né? E por que somos chamados. Eu lembrei da pergunta que Jesus fez a Judas no Monte das Oliveiras, próximo à sua prisão. Judas chegou com os verdugos e todos os centuriões e os guardas do Sinédrio. Jesus já tinha acabado de falar pela última vez com os discípulos, né, reclamar que eles não foram capazes de se manter em oração com Jesus naquela noite. E Judas veio chegando à frente dos soldados e beijou a face de Jesus. E Jesus pergunta para Judas, amigo, a que vieste? Está em Mateus 26:50. E o próprio Emmanuel elucida no livro Caminho, Verdade e Vida, na lição 90, Ensejo ao Bem, que nesse gesto de inovidável beleza espiritual, ensinou-nos Jesus que é preciso oferecer portas ao bem até a última hora da existência terrestre. Ou seja, nesse gesto, Jesus nos ensina que até o último instante da existência, e obviamente que isso deva se propagar para a existência na erradicidade, a gente deve sempre deixar as portas da benevolência abertas para que nossos irmãos possam refletir. Vocês percebam que na última ceia, quando perguntado de quem trairia ele, Jesus, quando aponta que seria Judas, né, ele vira para Judas e fala assim, vá, o que você tiver que fazer, faça logo. E no Monte das Oliveiras ele perguntou, amigo, a que vieste? Ou seja, ele já sabia o que estava acontecendo. A pergunta não era para declarar ignorância da parte de Jesus, jamais. A pergunta era, Judas, você sabe para que você veio? Você sabe por que você foi chamado? E é essa pergunta que deve ecoar nos nossos corações, como se fôssemos não Judas, mas que nós fôssemos discípulos em aprendizado difícil das provas terrenais, dos aprendizados do Evangelho. Imagine que Jesus esteja te perguntando hoje, amigo, a que você vieste aqui hoje? E Pedro estivesse reforçando essa pergunta. Para isto a gente foi chamado, reforçando em forma de resposta. Para isso nós fomos chamados. Hoje, na nossa pesquisa, eu aprendi com nosso Mestre Jesus que nós somos chamados, e especialmente eu vou falar por mim, estou sendo chamado para entender a caridade, de ser benevolente para com todos, indulgente às imperfeições alheias e perdoar todas as ofensas. Para isso eu estou sendo chamado hoje. Hoje eu aprendi com Jesus que eu estou sendo chamado para entender que a lei de Deus está na nossa consciência, que Jesus é o melhor modelo e guia. E que eu preciso exercitar todo dia o conhecer-me a mim mesmo, examinando as minhas imperfeições, aprimorando as minhas bem-aventuranças, aplicando meu coração nos tesouros do céu, persistindo até o fim. E hoje eu digo para vocês, com muita gratidão por esse estudo, para isso eu fui chamado hoje. E para terminar a nossa preleção e abrir para o nosso diálogo fraterno, eu queria contar para vocês, em caráter de curiosidade, e ainda dentro do tema para isto eu fui chamado, o que aconteceu comigo a respeito desse convite do tio Pedro para fazer a lição do Pão Nosso
lição 118 para isto. O tio Pedro me convidou para fazer a lição de hoje um pouco antes de um outro irmão nosso aqui de Guarapari me convidar para fazer o Café com o Evangelho na semana que vem, dia 9. E os dois têm o mesmo formato, né? Se escolhe um livro da coleção Fonte Viva e aí se comenta a lição. Sendo que o tio Pedro falou comigo, olha, fica à vontade, meu sobrinho, você pode escolher a lição. E lá no Aloísio, ele escolhe a lição para mim. Então eu falei, tio Pedro, vou ver aqui e te falo. E eu senti aquela intuição da espiritualidade dizendo, pega o Pão Nosso. Eu peguei o livro Pão Nosso, abre ao acaso, leia-se acaso, entre aspas, e saiu a lição 118, é para isso. E eu comecei a ler, estudar, refletir sobre ela. Alguns dias depois, o nosso amigo Aloísio me falou assim, João, ó, dia 9 você vai falar no Café com o Evangelho, ok? Eu falei, ok. E qual é a lição? Naquele instante entre ele falar e a minha pergunta, algo veio na minha cabeça dizendo assim, se prepara, porque você vai ter uma surpresa. E aí o Aloísio fala para mim, saiu a lição 118 do livro Pão Nosso, é para isto. Isso, para mim, especialmente, ecoou dentro do meu coração como se a espiritualidade estivesse dizendo, olha, a gente está aqui. Não desiste, não esmorece, não reclame, apenas persista. Né? Por quê? E aí eu cito Emmanuel na questão 219 do livro Consolador. A função última do Espiritismo é a edificação profunda na consciência dos homens do Evangelho de Jesus Cristo. E a gente sabe que essa edificação profunda, ela prevê que a gente descendente esses corações tão sequiosos de entendimento e de consolo. Então, eu digo para vocês, meus irmãos, nessa tarde e noite de hoje, com muita gratidão e emocionado, como é característica da nossa família, que é para isso que eu fui chamado, para cooperar com todos num colóquio fraterno, nas nossas reflexões, para que nós possamos edificar profundamente hoje o Evangelho de Jesus nos nossos corações sequiosos de consolo e de entendimento. Mais uma vez, eu agradeço a vocês pela caridade de ter me ouvido, pela paciência, pela caridade, se por acaso eu falei algo improvidente, e queria abrir para o colóquio fraterno para que a gente possa construir esse conhecimento ainda mais. Muito obrigado a todos.